Seja bem-vindo ao Direito na Prática. E hoje nós vamos falar sobre os desastres ambientais causados pelo homem, como o que aconteceu recentemente em Brumadinho, Minas Gerais. Eu converso com a doutora Flávia Marquezine, procuradora do município de Vitória, professora da FDV do curso de Compliance e de Direito Ambiental. Flávia, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, Patrícia. Vamos começar falando da questão da terminologia. Observamos que algumas pessoas, elas nominam o evento que aconteceu em Mariana e que aconteceu em Brumadinho de acidente. Outros nominam como crime. E houve, há pouco tempo atrás, uma autoridade chamou de incidente. Qual é a melhor nominação no caso? Quando a gente se refere ao evento ocorrido, esses eventos catastróficos ocorridos tanto em Mariana quanto em Brumadinho e tantos outros que acontecem aí no nosso país, há uma terminologia jurídica adequada, porque a gente já tem aí uma área chamado direito dos desastres. Nesse caso, nós chamamos de desastre antropogênico de causas industriais. Então, assim, a terminologia jurídica adequada seria desastre. Nesse caso, um desastre de consequências catastróficas, porque os seus danos se estenderam a raio superior a 10 quilômetros da fonte do dano. Então, um desastre de proporções catastróficas. Quando a gente se refere à conduta dos agentes, aí sim a gente vai ter que entender, os reflexos dessas condutas. Então, no caso, as condutas omissivas ou comissivas, por exemplo, dos dirigentes da empresa e da própria companhia, no caso dos crimes ambientais, podem ser chamadas de crimes, de infrações administrativas, simultaneamente em alguns casos, Então, essa seria a terminologia correta. Incidente nunca. Incidente nunca, porque os incidentes estão na esfera de imprevisibilidade. E as empresas elas já têm mecanismos de gestão de risco, a ciência já tem, já há tecnologia capaz de prever esse tipo de desastre. E justamente o crime, aí, nesse caso da conduta, incide justamente pela não previsão, não tratamento do risco. Então, incidente jamais, porque havia possibilidade de prever. E o que é gerenciar estes riscos? Então, as empresas, todas as companhias, até nós, indivíduos, nós vivenciamos uma série de mecanismos de gerenciamento dos nossos riscos. Planos. Pois também, é um planejamento. Quando eu saio de casa e fecho a porta e tranco a porta, eu estou gerenciando meu risco pessoal de não sofrer. Quando eu terceirizo a gestão do risco para uma seguradora do carro, por exemplo, eu estou fazendo gestão de risco para que, em caso de acidente, ou furto, eu tenha uma compensação por isso. Se chama terceirização de risco. Então, a gestão de risco é todo um mecanismo de planejamento, de tratamento, de cuidado das situações que possam gerar algum tipo de dano, e as empresas são obrigadas a gerenciar esse tipo de risco. Habitualmente, elas gerenciam muito bem as questões que envolvam, por exemplo, seus riscos financeiros. Elas utilizam, é muito comum se utilizar um mecanismo chamado de matriz de risco, em que elas analisam a probabilidade de ocorrência do evento danoso, e as consequências. E aí o tratamento do risco é feito com base nisso. Infelizmente, no caso dos riscos ambientais, essa relação proporcionalidade de consequências ainda tem sido bastante subestimada pelas empresas no Brasil. Tem a ver também com a questão da sustentabilidade? Tem. Hoje a gente chama de sustentabilidade algo que vai muito além do cuidado com o meio ambiente. Nós adotamos a concepção multidimensional da sustentabilidade, que envolve os elementos econômicos, sociais, ambientais, éticos, jurídico-políticos. Então, a gente tem uma dimensão mais ampla até do que se dava essa dimensão habitual do que a gente chama do triple bottom line, do ambiental, social e econômico. Hoje a gente tem uma dimensão que inclui até mesmo a dimensão ética das relações do homem com o meio e com outros semelhantes. Então, tem uma íntima relação. E a falta disso, a ocorrência de desastres como esse, denota justamente uma falta de compromisso ético com o outro, com a vida do outro, com
com a própria imagem da empresa, né? Então ela denota uma falta de sustentabilidade nesse aspecto. Tem alguma relação com a corrupção? Olha, nós costumamos dizer que quanto mais impactante é a atividade, e a mineração está entre as atividades mais impactantes que nós temos hoje no planeta, maiores as chances de corrupção. Por quê? Porque são atividades altamente reguladas. Então, o contato, a relação entre o poder público, né, e os agentes públicos e as empresas acaba sendo uma relação mais próxima, mais constante, mais habitual. Então, até por uma questão de probabilidade, quanto maior o risco ambiental, maior o risco de corrupção. Além disso, nós temos uma relação ainda um tanto quanto promíscua, né? E eu posso usar essa palavra um pouco pesada, entre o poder público e algumas dessas empresas, justamente porque o Brasil é um país que se tornou dependente economicamente da exportação de commodities, dessa economia primária. Então, há uma dependência dos governos, o interesse público secundário, que é o interesse de arrecadação, ele acaba se sobrepondo muitas vezes sobre o interesse público primário, que é o de cuidar da saúde da população, de cuidar do meio ambiente, da própria vida, né? E isso é muito ruim. Eu acho que superar esse modelo passa por repensar o nosso modelo de desenvolvimento econômico. A razão de ser, né? Se o objetivo é o progresso do ser humano, é o progresso da vida, e essas empresas não estão exatamente valorizando a vida, tem que ser repensado, né? Eu acho que esse modelo precisa ser repensado e as empresas precisam também colocar, já que as empresas na área de mineração, na área por exemplo, não só na área de mineração, a indústria química, as grandes corporações mundiais, elas são criadas para gerar lucro. E nós precisamos refletir até sobre a nossa postura em relação. Muitos de nós, às vezes, compramos, sobrou um dinheirinho, a gente vai lá e compra uma ação da Vale, da Petrobras, a gente compra ações das empresas. E quando a gente compra uma ação, o que a gente quer? Remuneração. Será que essas empresas que lidam com a exploração desse tipo de atividade, o modelo delas de trabalhar sob essa lógica de corporações, né, ações, empresas, sociedades anônimas de capital aberto, que vendem ações e que se focam assim prioritariamente na maximização do lucro, será que empresas com esse modelo deveriam gerenciar, né, e explorar esse tipo de atividade econômica? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer, porque é um conflito de interesses, é o interesse da maximização do lucro, que nós, às vezes, indivíduos, queremos quando compramos ações, né? E o interesse de proteção ambiental, de proteção do nosso patrimônio, né? E de continuidade da própria atividade, porque muitas vezes o que esses empresários, esses acionistas, né, membros de conselho dessas empresas não pensam é que sustentabilidade é sinônimo de perenidade empresarial. Só sobreviverão as empresas que continuarem tendo suas matérias-primas, que continuarão tendo, né, seu substrato para continuar funcionando. E o pensamento ainda é muito imediatista, né? É o lucro máximo e imediato. E é isso que está destruindo o planeta e minimizando muito as nossas chances de sobrevivência. E será que foi isso que aconteceu em Brumadinho? Agora nós vamos dar uma paradinha para os nossos comerciais e voltamos já já. Estamos de volta com a doutora Flávia Marchesini, falando sobre os riscos e os impactos ambientais. Doutora, as investigações preliminares apontam que a Vale já sabia dos riscos do rompimento da barragem. Quer dizer que houve uma falha no gerenciamento desses riscos? Nós precisaremos aguardar o final das investigações para saber exatamente o que houve, mas o que nós observamos de modo geral é que no Brasil ainda não se investe o suficiente, não se trabalha o suficiente, né, a gestão dos riscos e das crises. E o que nos assusta, eu acho que assustou a comunidade mundial, foi saber que mesmo após Mariana, né, não foram adotadas providências além daquilo que se esperava para uma situação de tamanha gravidade, né? A Vale alega que havia investido em riscos, que havia desativado algumas barragens, inclusive essas, mas os especialistas têm mostrado que já existia tecnologia suficiente
para se fazer uma aferição mais precisa e um controle melhor desses riscos, né? Inclusive com deslocamento das pessoas daquela área, né? Assustou muito saber que havia o refeitório da empresa logo na saída da barragem, e o que mais assusta é que todas aquelas medidas que foram determinadas pelo Ministério Público no TETAC de Mariana, do caso Mariana da Samarco, não foram adotadas nesse caso também, né? Então, assim, quantas tragédias são necessárias, quantos desastres precisarão ocorrer para que se aprenda no Brasil que gestão de risco ambiental é muito importante, que isso pode causar mortes, né, tragédias e danos ambientais e à saúde irreversíveis, né? Essa é uma pergunta que fica nesse caso. Quer dizer, então, que as políticas públicas não são eficientes? Olha, nós temos legislações ambientais extremamente avançadas, né? As políticas ambientais, no papel, elas são muito boas. O Brasil é uma referência internacional em termos de legislação e era, até bem pouco tempo atrás, uma referência também internacional em termos de diplomacia ambiental. Espero que a gente não sofra agora retrocessos em relação a isso. A grande dificuldade é estar nessa relação na prática, né? Na concretização dessas normas diante do sucateamento dos órgãos ambientais. Algumas pessoas me criticam quando eu falo isso, como se nós estivéssemos querer colocar desculpas para a inação dos órgãos ambientais. Mas a verdade é que a gestão ambiental ela demanda equipamentos, ela demanda técnicos qualificados, um quantitativo suficiente, né? Na época que aconteceu o desastre de Mariana, o então DNPM, ele tinha 4 profissionais para fiscalizar as barragens do estado de Minas inteiro. Quer dizer, como você vai ter uma gestão eficiente diante dessa situação? Então, são profissionais com baixo salário, a Secretaria de Meio Ambiente e os órgãos ambientais de modo geral, eles são os menores orçamentos de uma administração pública, né? Então, a gestão ambiental, a preocupação com o meio ambiente, ela ainda é muito subestimada. Ainda não se consegue ter uma visão de que sustentabilidade dá retorno financeiro, pode dar lucro para as empresas, melhora a imagem e, principalmente, protege vidas, né? Eu acho que é isso que a gente precisa mudar na mentalidade do poder público e da sociedade brasileira. Então, não seria o caso de frear a maximização dos lucros? Olha, existem várias correntes e vertentes que buscam explicar, né? Existem os socioambientalistas, né, que defendem aí um modelo de socialismo ambiental, mas a gente tem que pensar que a questão ambiental ela não está associada necessariamente a pensamentos de esquerda e direita. A proteção ao meio ambiente ela não é uma questão ideológica, ela é vida. É vida, é sobrevivência. Em muitos momentos da história, a preocupação com o meio ambiente foi um pensamento da direita, os militares no passado no Brasil tiveram uma preocupação com o nosso meio ambiente, especificamente com a Amazônia, com o objetivo de proteção da soberania. Então nós precisamos desassociar a preocupação com o meio ambiente de questões ideológicas e essa sua fala sobre se na verdade a gente precisa repensar assim, ainda que no regime capitalista, nós precisamos repensar que tipo de capitalismo nós queremos viver, porque esse capitalismo insaciável que nós vivenciamos hoje, ele não sobrevive, né? Assim como não sobreviverá a espécie humana se continuar agindo dessa forma. Como diz o professor Juarez Freitas, as baratas sobreviverão, né? O planeta não vai acabar, nós é que morreremos. Flávia, fala-se muito na flexibilização do licenciamento ambiental. Essa burocracia, ela prejudica ou ela ajuda a proteção ambiental? Olha, a burocracia excessiva, desnecessária, ela pode ser até um estímulo a fraudes, à corrupção, quando ela é desnecessária, né? Já conhecemos aquela máxima de criar dificuldades para vender facilidades. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso da flexibilização. Porque, na verdade, o licenciamento ambiental ele é um procedimento complexo por natureza e ele precisa ser. Quando você vai licenciar uma atividade, por exemplo, a atividade ela pode gerar uma série de impactos. Vamos pegar esse caso da atividade de mineração. Impactos sobre os recursos hídricos, impactos atmosféricos. São vários tipos de impactos, impactos sociais, socioeconômicos. E com isso, esses impactos eles precisam ser previamente avaliados. É um dever do Estado, né, promover a avaliação prévia dos impactos ambientais e controlar as atividades impactantes. Por conta disso, ele tem que ser um procedimento conduzido por profissionais capacitados, com equipamentos adequados, né, às vezes tecnologia adequada. Então, o que a gente tem visto é que muitos, né, às vezes políticos e empresários usam esse discurso da necessidade de flexibilizar, né, para se eximir
das obrigações ambientais que são para se beneficiarem. Para se beneficiar mais uma vez, né? E a gente vê o que o sucateamento dos órgãos, né? O que o não cuidado por parte das gestões públicas e até da gestão privada, porque ela também tem o dever de se autorregular, de fazer autogestão dos seus procedimentos, tem causado. Nós tivemos aí 2 grandes desastres, isso que todos os brasileiros têm conhecimento, porque nós já tivemos historicamente vários outros casos de rompimento de barragens e outros desastres ambientais. Então nós precisamos cuidar do licenciamento ambiental, fazer uma lei geral que busque padronizar, isso é importante. Alguns ajustes precisam ser feitos, eu acho que dá para tirar algumas gorduras no sentido de tornar mais simples o procedimento, mas nunca menos qualificado e complexo do ponto de vista técnico, do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista do rigor ético no controle das atividades. Nós vamos agora fazer um intervalo e voltamos já já. Estamos de volta conversando com a doutora Flávia Marquezini sobre os desastres ambientais. Flávia, os desastres ambientais provocados pelos homens, eles têm diversas consequências, né? E quais são os fatores que mais prejudicam a preservação do meio ambiente? Olha, eles causam realmente diversas consequências. Nós costumamos dizer que os desastres ambientais, eles trazem reflexo sobre diversos outros direitos, né? Direitos de natureza econômica, impactam atividades econômicas, por exemplo, no caso de Brumadinho, as fazendas, a criação do gado, impactam socialmente aquela comunidade que perde seu locus, sua referência, emocionalmente, causam danos morais de toda ordem, inclusive coletivos. Então, trazem uma série de reflexos. E existem alguns desafios. Talvez o primeiro grande desafio seja nós repensarmos a nossa relação com o meio. E aí não é uma coisa só da relação Estado-empresas, porque de certa forma todos nós contribuímos para esse modelo, quando, por exemplo, nós votamos em dirigentes que não se preocupam com a questão ambiental, quando nós apoiamos iniciativas que desconsiderem a questão ambiental. Então nós precisamos repensar a nossa própria relação com a natureza. Há um filósofo belga que costuma dizer, o professor François Hoche, que diz que a relação do homem com o meio ela é uma relação um pouco esquizofrênica. Nós perdemos o sentido de vínculo e limite com a natureza. Então, alguns vão ao radicalismo, uma relação de imanência, mas a grande maioria ainda está na relação de indiferença. E nós precisamos recuperar o nosso vínculo com a natureza. E, a partir daí, repensar todas as políticas públicas, todo o planejamento das ações privadas, pensando no futuro, não só no lucro imediato. Até porque dizem que um dia a água vai acabar, um dia o nosso ar vai ser tão puro quanto a gente está vivendo ainda hoje, Então tem que realmente ser repensado. É uma questão de sobrevivência, E eu não sei, assim, eu não consigo entender por que nós continuamos ainda nessa letargia, Porque o que falta para a gente acordar, E perceber que sem isso, existe até aquela parábola do carrapato, Quer dizer, nós continuamos sugando a terra como se fôssemos carrapatos, as grandes nações buscando crescimento. O que vai acontecer com esses carrapatos a hora que a vaca morrer, Então nós precisamos realmente pensar isso a fundo. Além disso, as políticas públicas serem mais eficazes, os governos começarem a priorizar e tratar a questão ambiental de forma transversal, ou seja, na hora do planejamento das políticas públicas, porque é engraçado que nós da área de meio ambiente, às vezes, somos apelidados de xiitas, ecochatos, biodesagradáveis, esses apelidos carinhosos, porque eles só vão pensar na questão ambiental quando o projeto já está pronto, lá no finalzinho, e aí colocamos alguns óbices. Se for pensado desde o início no planejamento, não vai haver óbice por parte do meio ambiente, vai haver diálogo. E a lesão ao equilíbrio ecológico, ela afeta vários direitos individuais, Quais são esses direitos? Olha, nós temos direitos, o direito à vida, eu acho que é o primeiro que foi, drasticamente impactado, a saúde, a segurança. Quando acontece um desastre como esse, há um abalo psicológico
em toda a sociedade. Tem também a questão do luto coletivo, não é isso? Coletivo. E nós que já vivemos numa situação, numa sociedade de risco, que se apresenta aí com uma série de riscos a todo momento, passamos a ter mais medo. Você pode observar que cada um desses desastres, ele contribui, e as pesquisas vêm mostrando isso, para o aumento dos casos de síndrome do pânico e outras doenças psiquiátricas que afetam a coletividade. Então, nós precisamos trabalhar, realmente, é mais um dos motivos pelos quais a gente precisa olhar com mais cuidado para essas questões. Flávia, e a sociedade? Nós sabemos que a nossa sociedade está em evolução. E o que deve ser feito para que ela ande lado a lado ao meio ambiente, sem prejudicar, sem destruir? Qual é o conselho a ser dado, né? Olha, Patrícia, viver é impactante, né? A nossa vida, ela já impacta, mas eu acho que é importante que a gente comece a exercer impactos positivos, né? O planeta Terra tem alguns processos ecológicos que já estão em fase avançada de degradação e se o homem não intervir positivamente, realmente nós não teremos retorno. Então, por isso é importante assim, o ganho da consciência ecológica, né, que nós comecemos a pensar nisso, valorizar o trabalho, as iniciativas individuais, porque todos nós podemos exercer nosso papel, mas uma questão fundamental é a educação ambiental. Nós não tivemos isso no passado, assim, existem países que estão muito evoluídos em relação ao Brasil nessa questão. E as pessoas naturalmente separam o lixo e é engraçado que quando nós brasileiros viajamos, a gente faz como eles, a gente separa, a gente joga no lixo, a gente não joga no chão. E quando volta? Quando volta, volta para o caos, E isso é um comportamento a ser estudado, Por que fora se comporta bem e aqui no Brasil acha que talvez o nosso solo não mereça esse cuidado. Mas a educação ambiental precisa começar desde pequenininho, nas escolas, em casa também. A gente não pode esquecer que a educação nas escolas é muito importante, esse trabalho transversal, projetos que dialoguem matemática, português, ciências, e meio ambiente, não só num determinado momento, para não colocar a preocupação ambiental numa caixinha. Tudo isso é muito importante, mas a gente não pode esquecer do nosso exemplo. Porque os nossos filhos nos copiam, A neurociências agora descobriu de forma mais veemente a questão do espelhamento. Nós espelhamos as ações do outro e nós como pais, como responsáveis, como Estado na condição de pai social, nós precisamos espelhar essas atitudes, dando exemplo, e refletindo sobre a nossa mudança, a mudança que nós precisamos. Flávia, muito obrigada pelas suas palavras. Realmente é um tema que merece debate, um tema que faz a gente refletir. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição. Ficamos por aqui. E para você que quer sempre ficar atento às novidades do mundo do direito, siga-nos em nossas redes sociais, Facebook e Instagram, Direito na Prática, e no YouTube, Direito na Prática com Patrícia Botti. Até o nosso próximo programa.